Muito bom dia, que Deus seja louvado. Vamos iniciar juntos o Evangelho essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é sábado, a igreja sempre lembra Nossa Senhora. Que Nossa Senhora de Fátima possa interceder por nós e por toda a nossa família. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e o encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram estas ordens, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes Elias vem, para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falavam a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho, o Senhor vem trazendo a nós o momento de sua transfiguração. Levou a um alto local, onde fala para nós aqui, uma montanha muito alta, levou Pedro, Tiago e João com ele, para rezar, para estar com ele. E naquele momento houve a transfiguração. Os discípulos ficaram tão assim atormentados, perplexos por aquilo, com medo de repente, que chegaram até mesmo a dizer: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés, outra para você. Eles esqueceram até mesmo deles que estavam lá. Poderia ficar ali somente os 3 e eles ficavam ao relento. De tão assim que eles estavam perplexos, admirados e de repente até mesmo com medo daquela situação. Mas uma nuvem veio e disse o quê? Uma voz saiu daquela nuvem e disse: ouvi, este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Irmãos, em algumas situações da nossa vida nós precisamos parar tudo, mesmo diante dos medos, para ouvir a palavra do Senhor e para ouvir o que Deus tem a nosso favor. Não são os nossos pecados que vão delimitar a graça de Deus em nós. A partir do momento que nós confessamos e nos arrependemos, a graça do Senhor permanece sobre nós. Precisamos ter essa consciência. Todos os pecados são perdoados, a não ser um. Do Espírito, contra o Espírito Santo, Hector? Não, aquele que você não se arrepende. O pecado não arrependido não tem como ser perdoado, porque você não se arrependeu dele. Então é muito necessário que façamos sempre um exame de consciência, peçamos perdão ao Senhor e ouvimos a voz do Senhor que ecoa em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos ter uma vida melhor. Não melhor que do outro, mas uma vida melhor para nós, uma vida melhor para todos os outros. E não vamos deixar aquilo que nos feriu nos transformar e fazermos pessoas piores. Vamos pedir a Deus sempre que nos dê força de termos a coragem de um discípulo, a coragem de um apóstolo, a coragem de um cristão, a força do Senhor em nossa vida e que a graça do Pai possa alcançar todos os lados por onde caminhamos. Que Deus seja louvado, o inimigo acorrentado, todos aqueles que nos perseguem sejam abençoados. Que Nossa Senhora de Fátima possa interceder por nós nesse dia e que nós possamos ter a graça do Senhor por toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom final de semana. E não se esqueça, final de semana sem missa, semana inteira sem bênçãos. Deus te abençoe.